Iglesias, o escritor, autor deste livro aqui, De Onde Eles Vêm, Jefferson Tenório. Bem-vindo, Jefferson. Prazer te receber aqui na CBN. Olá, Tatiana e Fernando. Prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Vamos lá. Livro publicado pela Companhia das Letras que conta a história do Joaquim. Quem é o Joaquim, Jefferson? Então, o Joaquim é um rapaz universitário, um rapaz negro. Ele mora na periferia de Porto Alegre. Ele é alguém que tem sistema de fotos também. Jefferson, desculpa te interromper. A gente está com um pouquinho de dificuldade de te ouvir. Talvez por causa do que, hein, Jean? O que pode ser? Os ruídos aí ao seu redor. Som ambiente? Talvez? Pode ser? Tem muito ruído. A gente está ouvindo bastante do som ambiente, está ouvindo a sua voz baixinha. Podemos... A gente vai acertando, tá tudo certo também. Hã? O fone? Sem o fone você consegue, Jefferson? Você ouve a gente sem o fone, aí pelo som do note ou do celular? Vamos testar sem o fone e ver se melhora para o nosso ouvinte, se ele consegue... E agora? Ficou bem melhor. Bem melhor. É que seu fone é muito bom, tá captando todo o ambiente, cara. É isso mesmo. É isso. É isso mesmo. Então tá, então vou começar do começo e vou voltar a te perguntar quem é o Joaquim, cuja história você conta nesse livro. Tá bem, então o Joaquim é um rapaz universitário, um rapaz negro. Ele mora em Alvorada, que é um município próximo aqui de Porto Alegre. E ele entra pelo sistema de cotas. É um rapaz negro, retinto, periférico e que faz parte de uma primeira leva de cotistas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a ideia é contar a história desse personagem dentro da universidade e como é que ele lida com esse ambiente, ora hostil, ora um ambiente acolhedor, né? E como é que ele vai lidando, né, com essas questões das cotas. Né? Uhum. Como é que é a família dele e quem são as pessoas com quem ele pode contar? Esse é um dos dramas, digamos assim, do livro. Porque ele é um rapaz da periferia que tem que cuidar da avó, que é uma senhora que está chegando aos 80 anos, alguém que já não tem mais condições, né, de ficar sozinha. Ela já está perdendo a memória, já está com problemas de Alzheimer, e ele precisa então se dividir, né, nesse mundo acadêmico e no mundo familiar, em que ele acaba também sendo o apoio dessa família, né, e que é a história de muitos estudantes de periferia que precisam justamente se dividir nesse tempo. Né. Isso é muito claro, né, para a gente que lê o livro, a vivência, as situações pelas quais o Joaquim passa no dia a dia dele são comuns a milhares de jovens, sobretudo jovens negros que ingressam na universidade, principalmente pelo sistema de cotas. Você foi um deles também, né, Jefferson? Que tipo de sonhos jovens como o Joaquim têm? O que eu digo, o que eu tenho dizendo, o que eu venho falando, né, sobre o Joaquim, que ele é esse personagem que ele se recusa a transformar a sua vida, ou que a sua vida gira em torno do racismo, da violência policial, de todo o racismo estrutural, né, que acomete as pessoas negras, e ele parte para uma coisa que é muito ousada, né, que é ser poeta, ser escritor, ser alguém que produz conhecimento, alguém que pode entrar num curso acadêmico, né. Então é um jeito e que eu encontrei também na minha vida, né, enquanto cotista, de não me render justamente a essa violência que é cotidiana. Então, é essa tentativa de mostrar o que um jovem negro sonha quando ele não está sendo perseguido pela polícia. Qual é a felicidade, qual é a alegria, né, que ele tem quando ele não é perseguido. Uhum. O Joaquim também tem um conflito, Jefferson, que vem talvez da consciência racial que ele tem, né? Da consciência de classe também. Algo como, eu não vou lembrar exatamente como está no livro, mas é algo como, você chegou até aqui e vai fazer letras?
De que modo esse curso vai ajudar a libertar, igualar o seu povo, né? Você é um homem negro e tal. Como é que é esse conflito? E é como se ele não pudesse, ele não tivesse o direito de sonhar? É justamente isso. O livro ele traz à tona qual é o direito que a população negra periférica tem de sonhar. É uma defesa do direito ao encanto, do direito à arte, do direito à literatura, do direito ao conhecimento. E quando as pessoas negras alcançam esse lugar, né, de produzir conhecimento, de entrar em espaços, digamos, de privilégio, eles são questionados justamente, às vezes, pela própria família. Né? Ou seja, será que esse curso que ele está fazendo vai trazer algum benefício, né, para essas famílias que lutaram tanto para que ele chegasse nesse lugar? Ou seja, ele sofre dessa culpa de não poder usufruir daquilo que a universidade está oferecendo para ele. E é muito fácil pensar, Jefferson, que Joaquim, o personagem, vai desistir. São várias passagens no livro que sugerem isso, desde a matrícula na faculdade até o dia a dia na faculdade. Que sentimento é esse? É o sentimento da burocracia, né? Essa burocracia que é excludente, é uma burocracia feita justamente para desestimular, né, que as pessoas consigam entrar na universidade. Então é mais uma barreira, né, para que ele consiga entrar, né? Então eu acho que tanto a burocracia quanto a própria estrutura da universidade faz com que o Joaquim tenha dificuldades para conseguir entrar, né, na universidade e usufruir de tudo que ela oferece, né? Você tem esse tipo de angústia com a literatura ou escrever histórias como as que você escreve, que coloca questões raciais, questões de desigualdade no centro do debate, te pacifica com essa questão? Sim, eu acho que fez parte, né, da minha trajetória. Que é também que eu tenho chamado de uma revolução silenciosa, né? Que tem acontecido nas universidades. A entrada de pessoas negras tem transformado a sociedade de maneira muito significativa, e não é à toa que hoje a gente vê uma gramática antirracista muito mais disseminada, o que a gente tem visto também aí com a questão da violência policial também é fruto de uma consciência de que não é mais possível que a gente veja a população pobre e negra sendo tratada como vem sendo tratada há séculos, né? Então, a entrada de pessoas negras na universidade faz com que a gente tome uma consciência política, social e racial e que também ofereça isso para a sociedade, né? E olha como a literatura é importante, né? Olha como a literatura faz diferença na nossa vida. Essa semana o país se chocou com vários casos de violência policial, mas um deles especificamente, um policial disparando 11 vezes pelas costas de um rapaz que havia roubado sabão num mercado. Quando você ouve essa notícia, eu imagino que boa parte da população diga, pense ou até sinta que aquele jovem fez uma coisa errada. Ele merecia morrer. E aí a gente pega o livro do Jefferson e vê um personagem construído com a complexidade que se deve dar aos personagens, porque somos seres complexos, e que talvez tenha um ou outro desvio que o leve a cometer esse tipo de delito. Foi muito chocante bater o olho nessa cena no livro, Jefferson, nessa semana. Eu queria que você falasse um pouco desse espelhamento entre ficção e realidade, sobretudo nos seus livros. Sim. O que tem acontecido, na verdade, nos últimos anos, né? Eu lembro de um texto da Clarice Lispector, uma crônica que ela escreveu ainda na década de 70, falando de um assassinato em que um rapaz foi morto com, se eu não me engano, 12 tiros, e ela vai fazer essa reflexão, né? O primeiro tiro, ok, né? O primeiro tiro, você matou a pessoa, mas e os outros 11 tiros? Para quê? Né? Ou seja,
é essa perversidade, né, do não respeito ao corpo do outro, né, ou seja, esse corpo negro. E o que eu tenho tratado nos meus livros, especialmente no Avesso da Pele, é justamente essa perseguição a esses corpos negros, né? Como se um corpo negro no espaço público, e às vezes até no privado, ele sempre fosse um corpo em risco, né? É um corpo que ele não transita facilmente, é um corpo que é perseguido, é visto como um alvo, né? E no meu livro, O Avesso da Pele, traz essa questão, né, de como a polícia e a sociedade de modo geral vê as pessoas negras como uma ameaça, né, e como alguém que, enfim, deve sofrer essas violências, sendo atirado de pontes, né, morrendo com 11 tiros, né, sendo enforcado e assim por diante, né? São 4 anos que separam esse livro do seu último, Avesso da Pele, já que você citou há pouco. Como é que você acha que sua escrita amadureceu de uma obra para outra? O que eu tenho refletido é que o Avesso da Pele, ele traz uma situação que é, infelizmente, muito comum, e a gente reconhece essa violência policial e física, e é o que a gente tem visto aí nos últimos dias, né? E o que aconteceu desde o Avesso até a chegada do De Onde Eles Vêm é a tentativa de um aprofundamento na discussão racial. Então, no De Onde Eles Vêm, eu já não trago mais uma violência física, né? Mas a gente vai encontrar ali as microviolências que aparentemente não parecem ser uma violência racial, mas que ao longo da narrativa o leitor vai se dando conta dessas microviolências e que às vezes nem é tida como violência, né? É essa sutileza, essa subjetividade que o racismo alcança que façam que ele naturalize a violência e que a gente não perceba, né, que o racismo está acontecendo. Uhum. A gente acompanhou, noticiou e repudiou os casos de censura que o seu livro sofreu, O Avesso da Pele, em algumas escolas pelo Brasil. Imagino que você esteja cansado de falar sobre isso, porque sempre que os jornalistas têm oportunidade, lhe perguntam sobre isso. É importante que a gente fale sobre isso. Mas a minha pergunta não vai ser por aí, Jefferson. Eu quero saber sobre você, escritor. Depois de tudo que enfrentou com esses casos de censura do Avesso, é um escritor mais maduro? Aí eu não estou falando da literatura, eu estou falando de você enquanto escritor. Os episódios de censura com O Avesso da Pele impactaram no seu jeito de escrever? Impactaram no primeiro momento, assim, de entender o que estava acontecendo, né? E depois de perceber que foram coisas que me apontaram ou me mostraram que eu estava no caminho certo, né? Enfim, se o livro foi censurado como foi, é porque incomodou, e incomodou, acho que, pessoas que precisam se repensar e pensar. Acho que hoje eu também consigo escolher as lutas que eu quero entrar. A todo momento, as pessoas negras são convocadas a falar sobre a violência policial, sobre o racismo estrutural. E hoje, com esse amadurecimento, eu consigo escolher aonde eu quero gastar a minha energia, aonde vale a pena gastar energia, porque é uma questão de saúde mental, é uma questão de cansaço também, muitas vezes, né? E eu acho que a minha literatura já fala muita coisa, né, sobre essa questão. Então, acho que o que a maturidade me ensinou foi justamente isso, né? Escolher aonde gastar a minha energia para que a gente não seja visto como alguém que está sempre gritando e que ninguém ouve, né? Inclusive, no De Onde Eles Vêm, tem uma reflexão sobre isso, né? Por que a nossa literatura, às vezes, é tão gritada, né? Assim, de a gente ter que dizer as coisas porque as pessoas não nos ouvem, né? Então, a gente tem que continuar gritando para que as pessoas possam nos ouvir. É interessante. Sobre a formação, agora voltando então para o De Onde Eles Vêm, eu achei bem interessante como se dá a formação do personagem Joaquim na literatura. Ele quer ser poeta, aí começa meio com contos, faz ali um diário, mas me chamou a atenção num trecho em que ele questiona sobre ganhar experiência para escrever através das humilhações, Da dor. da violência e de todas as outras situações degradantes só para ter o que contar depois. É um questionamento que ele faz.
A literatura vale tanto assim? Questiona ele. Como é que ele lida com isso? Como é que isso impacta na formação da literatura desse personagem? Eu acho que é por aí, né? É um questionamento, é um momento um momento de reflexão em que ele entende do sofrimento que nós passamos, né? E como a gente transforma isso em literatura. Ou vale a pena transformar todo esse sofrimento em arte, em ficção? Será que é isso que nos faz escrever? Será que a gente depende de uma vida infeliz, né, para poder escrever? Será que a arte depende da nossa experiência ruim, né? Então é um pouco por aí essa reflexão que ele faz, e é antipanfletária, né? Ou seja, é um tipo de literatura que não se rende justamente ao coitadismo, né? Não se rende a esse lugar de alguém que se coloca sempre como vítima, e que isso garante uma boa literatura. Esse é o questionamento. Ou seja, sofrer na vida não garante que eu vá fazer uma boa literatura. Perfeito. Ô Jefferson, eu fiquei pensando bastante também, porque a trajetória do Joaquim, de novo, é uma trajetória muito comum a jovens negros que entram na faculdade, sobretudo pelo sistema de cotas e tal. Eu entendi que o livro traz ali uma crítica, talvez, ao mecanismo do jeito que ele está. E aí eu quero te ouvir, quais são as falhas? Que tipo de políticas, além, né, das que a gente já tem sendo praticadas, implementadas hoje no país, deviam ser desenvolvidas para ajudar esses alunos a conseguirem se manter no curso universitário que eles escolheram e para o qual eles foram aprovados? De onde eles vêm, a discussão é justamente essa, né? Que a jornada do Joaquim é permanecer na universidade, que para muitos estudantes pode ser algo até supérfluo, né? Para o Joaquim é fundamental, né? Para que ele consiga terminar o curso dele. E eu estou falando do início da implantação das cotas, né? Estou falando de quando a gente não tinha um sistema de acolhimento desses alunos, a gente não tinha coletivos negros dentro da universidade, tínhamos poucos alunos negros, o que mudou já de uns anos para cá, né? Mas ainda assim os estudantes cotistas enfrentam uma série de dificuldades, e elas passam pela questão financeira, obviamente. Então, eu acho que falta aí propostas, né, projetos que ajudem esses alunos a terminarem os seus cursos, né, para que eles tenham condições de ir para a universidade, condições de permanecer o dia todo, né, na universidade, conseguir os materiais, livros, né, e que ele tenha uma bolsa mínima para conseguir se manter, né, e também poder ajudar a sua família. Então, ainda falta esse segundo passo, que ainda infelizmente acaba excluindo mais pessoas, né? Bom, Jefferson, também é uma história de amor, seu livro, ou de amores, né? Tem Joaquim com Jéssica, depois tem Joaquim com Elisa, e nesse segundo é um relacionamento interracial, e levanta questões nesse relacionamento, inclusive você fala sobre questões financeiras, muito difíceis para um jovem negro. Que amores são esses? Ele é um livro, como eu digo, de corações partidos, né? As primeiras experiências amorosas do Joaquim, e que passa pela questão racial, mas não só. Eu acho também que é um amadurecimento desse personagem. Ele também é um personagem que é contaminado pelo movimento patriarcal. É alguém que exerce ali um machismo também com as mulheres com quem ele se envolve. É alguém que, de certo modo, ele acaba se beneficiando também, né, por ser homem. E é alguém que é um homem negro, né? Então também se cria ali uma questão muito delicada, ou seja, até que ponto a gente pode perdoar, digamos, o Joaquim pelas atitudes que ele toma, pelo fato de ele ser um homem negro da periferia, por tudo que ele passa, né? Então, como que eu lido com esse personagem perfeito, né? Com esse herói que não é bem herói, né? Que é alguém questionado na sua integridade, na sua questão ética, né? Acho que passa um pouco por aí. Muito bem. Eu fiquei muito impressionada com a quantidade de referência cultural que tem nesse livro, Jefferson.
A quantidade de livro, a quantidade de título de livro, de nome de autor, de artista, de nome de disco, de nome de música. Eu falhei miseravelmente na missão, eu fui circulando todos eles, depois eu pretendia voltar no livro e fazer uma lista aqui para minimamente dar essa noção para o nosso ouvinte. Mas, sei lá, acho que a primeira referência que tem, se não me engano, é Racionais. No fone de ouvido. No fone de ouvido, né? A primeira coisa que aparece, o Joaquim tá ouvindo Racionais. E no fim, eu não sei se é a última, não sei se abre e fecha com Racionais, mas o grupo vai aparecendo ao longo da vida, né? Do Joaquim. Ele ouve Caetano, ele ouve bastante música brasileira, ele lê clássicos. Eu achei bem interessante. Tem uma personagem que começa a ter relação com escritoras portuguesas. Aí vem uma lista de escritoras portuguesas. vira um livro de consultas também. Né? Quando eu era jovem, Jefferson, eu anotava todas as outras obras dentro de uma obra para depois procurar e, de repente, ir atrás e tal. Você tem essa pretensão ao colocar tantas referências... ótimas referências, inclusive, de onde eles vêm? Está ouvindo a gente? De repente começou uma obra. Começou o quê? Uma obra? Não, eu perguntei sobre... Você me ouviu falando das referências? Não, é que tá um barulho aqui muito forte. Tá bom. Eu tava falando das referências. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Não, eu escutei a pergunta. As referências, elas acontecem... Que é um desejo meu, na verdade, de formar leitores, né? Uhum. Eu acho que a formação do leitor, ela não passa só pela literatura. Ela passa também pela referência da música. Principalmente da música, né? A gente é uma sociedade que... O nosso letramento intelectual, ela passa mais pela música do que pelos livros. A gente tem acesso muito mais rápido às letras de música do que a própria literatura em si, né? Então, é um desejo meu que as pessoas peguem o livro, leiam e que vão atrás dessas referências, né? Além disso, elas não estão ali gratuitamente. Elas estão ali, de certo modo, a serviço da história. Sim. Então, quando eu ponho um personagem escutando Racionais, é porque aquele grupo e aquela música diz alguma coisa sobre o personagem ou sobre a história, né, que ele está vivendo. Quando eu trago Nina Simone, por exemplo, jazz, né, isso também tem a ver, né, com a trajetória do Joaquim. Trago Belchior, né, trago uma série de referências que fazem com que elas façam parte, né, da trajetória do Joaquim. E é um modo de oferecer, né, uma referência para os leitores. A sua formação cultural foi parecida com a formação cultural do Joaquim? Não, foi muito diferente. Muito diferente. Eu acho que eu fiz um personagem negro, acadêmico, como eu gostaria de ter sido e não fui. Que na época, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha essas referências, né? Eu fui aprendendo a ter essas referências já chegando no meu mestrado, né? Então, eu queria construir um personagem diferente do imaginário que as pessoas têm de pessoas negras. Ou seja, alguém que tem referência, alguém que lê muitos livros, alguém que consiga discutir literatura, que é algo que muitas vezes os professores não esperam de um aluno negro, né? Posso, só mais uma vai. Tem um formato que eu queria te ouvir sobre ele, porque é o seguinte, no formato que você apresenta a história, eu me vi em muitos momentos num filme em que tem um take da faculdade, corta para o take da casa do Joaquim, depois muda para o take do ônibus e assim vai. Você vai dividindo isso, cortando e entrelaçando as histórias. Por que essa escolha? É algo natural? Foi pensado, premeditado? A ideia é tentar dar uma experiência para o leitor de fluência, né? Ou seja, para que esse leitor ele entre na história, e o meu desejo maior é que o leitor não largue o livro, que não dê tempo para ele fazer isso, né? Para que ele tenha essa experiência única de ler o livro numa levada só. Isso tem a ver com o arranjo dos capítulos, né? Em que eu conto uma coisa, corto, começo uma outra
e logo em seguida eu retomo, né, o que eu havia escrito antes. Isso é uma estratégia narrativa que eu já venho trazendo já de outros livros, né, e que eu venho tentando aprimorar para justamente trazer o leitor o máximo possível para dentro da narrativa. Muito bem. Jefferson Tenório, escritor, autor de Onde Eles Vêm, livro novo dele sendo... Cadê? Aqui. Sendo lançado pela Companhia das Letras. Se você não está ligando o nome à pessoa, Jefferson Tenório é o autor de O Avesso da Pele. A quem a gente agradece muito. Jefferson, muito obrigada. Sei que você está num momento muito peculiar da sua vida. Seu segundo filho pode vir a qualquer momento. Eu confesso que a gente estava torcendo para ele esperar essa entrevista, porque senão ela ia cair. Então, obrigada por estar aqui hoje com a gente. E sucesso, mais sucesso para você com esse novo livro. Obrigado, gente. Obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado.